Olá, boa tarde. A movimentação dessa manhã de eleições, o voto dos candidatos a governador do Maranhão, a história e credibilidade da urna eletrônica e mais. Comissão de combate à fake news da OAB está em atividade durante todo o dia, combatendo notícias falsas pela internet. A segunda edição do Portal da Assembleia Especial Eleições está no ar. A manhã de votação foi considerada tranquila nas ruas e zonas eleitorais de São Luís. Os ônibus também estão circulando com 100% da frota nesse domingo, segundo informação do Sindicato dos Rodoviários. A alteração mesmo ficou por conta dos já tradicionais santinhos que sujam a cidade e os locais de votação. Em São Luís, antes da abertura dos portões, eleitores reclamavam da mudança no local das sessões sem aviso prévio, o que gerou tumulto na entrada desta escola, no bairro Renascença. Está sendo impedido devido à desorganização do TRE, que fizeram mudanças e não avisaram os eleitores. Pontualmente às 8 da manhã, os eleitores começaram a votar. Nestas eleições gerais, a expectativa da Justiça Eleitoral é a de que cada eleitor gaste em média 1 minuto para votar na urna eletrônica. Pelas ruas da capital, trânsito tranquilo e 100% da frota de ônibus circulando para garantir a votação dos eleitores que dependem do transporte público. A alteração ficou por conta da sujeira deixada pelos santinhos, atitude reprovada pelos eleitores. Você vai poluir a rua. Não tem sentido isso daí, não. A votação encerra às 5 da tarde, período em que o eleitor deve comparecer em sua sessão eleitoral, levando o documento oficial com foto e o título. Mas pelo que se viu da movimentação da manhã, muita gente preferiu acordar cedo para exercer a cidadania nesse domingo de eleição, conscientes da importância do voto. É muito importante, através do voto, que a gente decide o destino do nosso país. O vereador Genival Alves, da Câmara Municipal de Vereadores de São Luís, foi preso na manhã de hoje no bairro Tibiri, na zona rural de São Luís. A prisão foi efetuada por uma equipe do 21º Batalhão da Polícia Militar. Os homens encontraram com o vereador a quantia de R$ 8 mil e santinhos de 2 candidatos. Genival foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na Coama, onde será autuado em flagrante por compra de votos, atitude considerada como crime eleitoral. O voto dos candidatos. Por volta das 10h30 da manhã, o atual governador e candidato à reeleição pelo PCdoB, Flávio Dino, votou em uma escola no bairro Olho d'Água. Ele estava acompanhado da esposa, além de lideranças políticas. O governador Flávio Dino, candidato à reeleição pelo PCdoB, chegou à escola Clarindo Santiago, no bairro Olho d'Água, local de votação, às 10h20 da manhã. Ele estava acompanhado da esposa, dos candidatos ao Senado da chapa Todos pelo Maranhão, além de candidatos a deputado estadual e federal, mas também o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT. Flávio Dino cumprimentou eleitores e fez questão de enfrentar a fila na sessão eleitoral 345, aguardando a sua vez. Depois, adentrou a sala e seguiu para a cabine de votação, onde exerceu o seu direito de cidadania. Nós estamos com essa expectativa de uma confirmação clara de um caminho diferente em relação àquilo que tradicionalmente o Maranhão tinha. E essa confirmação virá, se Deus quiser, com essa vitória no primeiro turno, portanto, por maioria absoluta do voto dos maranhenses, e também com essa vitória no Senado, que é a nossa expectativa. Após a votação, o candidato Flávio Dino falou sobre a campanha eleitoral e também da sua expectativa em vencer a eleição em primeiro turno. Juraci Filho para a TV Assembleia nas eleições 2018. Já o candidato do PSTU, Ramon Zapata, votou em uma universidade no bairro Coama. Ele estava acompanhado da família, amigos e militantes do partido. Foi a primeira vez que Zapata disputa o cargo de governador do estado. Ramon Zapata, do PSTU, chegou por volta das 10h30 da manhã em uma universidade no bairro Coama, em São Luís. Acompanhado pela militância do partido, familiares e correligionários, ele votou na 76ª sessão. Após a votação, Zapata falou da expectativa em relação ao resultado das eleições e fez uma avaliação da campanha. A campanha foi muito boa. E a nossa expectativa é que, independentemente de quem ganhe, a nossa classe tem que se organizar para combater o machismo, para combater a homofobia, para combater todo tipo de crime, né? Nós vamos ter muito arroz salarial, desemprego. Então os trabalhadores e as trabalhadoras, todo o povo pobre, todo o povo
que trabalha precarizadamente tem que estar organizado para lutar contra todo esse sistema que está aí, porque eles vão vir com toda a força para cima da gente. Então os trabalhadores, homens e mulheres, eles têm que estar organizados lutando. Professor da Rede Estadual de Ensino e da Escola da Aeronáutica em Alcântara, Zapata nunca ocupou um cargo político, mas já tentou vaga na Câmara de Vereadores e no Senado. E pela primeira vez disputa o cargo de governador do estado. Daqui a pouco, dentro da nossa programação, você acompanha como foi o voto dos demais candidatos ao governo do estado. Rosiana Sarney, Odilvio e Roberto Rocha. Dos 6 candidatos que disputam o governo, apenas Maura Jorge tem o seu domicílio eleitoral fora de São Luís. Ela vota no município de Lago da Pedra. Você vai ver no próximo bloco, a Comissão de Advogados da OAB faz plantão durante as eleições no combate às fake news e outras irregularidades. O portal volta já. Estamos de volta com a segunda edição do Portal da Assembleia Especial Eleições. Durante todo esse domingo, uma comissão de advogados da OAB Maranhão está fazendo plantão durante as eleições. Sobre o trabalho que está sendo realizado, eu converso agora com José Luiz Gama, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB no estado. Olá, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia. Como é que está sendo realizada essa comissão? Essa manhã já teve ocorrência, está considerada tranquila? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Assembleia. Desde 7h30 da manhã, nós estamos em comissão de plantão na OAB, tanto para deixar a casa aberta aos eleitores, quanto para os próprios advogados e advogadas, defendendo não só o direito ao livre exercício da profissão, violação de prerrogativas dos advogados, bem como qualquer tipo de denúncia que possa aparecer por parte dos eleitores. A OAB não poderia se furtar deste momento máximo da democracia, que é o dia do voto, que é o dia do sufrágio. Então nós estamos lá para exercer o papel primordial da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a defesa da Constituição e a ordem democrática. Já teve ocorrência nessa manhã? Algumas ocorrências já foram faladas, mas só que ao encaminhar os advogados nas localidades, eram pequenas conturbações, não foram ocorrências para ficar registrado, como, por exemplo, algumas denúncias de inconsistência de funcionamento de urnas, algumas questúnculas com fiscais e delegados, mas que acabaram por ser resolvidas, porque o mais importante é deixar o livre exercício do voto. Esses problemas surgem para serem solucionados logo e de imediato, porque o mais importante é que o cidadão vá lá e exerça livremente o seu sufrágio. O que é que compete essa comissão? Basicamente, num período pré-eleitoral, nós lançamos uma comissão de combate à fake news, que seria mais com o objetivo de conscientização, não só dos advogados e advogadas, mas também da sociedade em geral, porque sabemos que não temos como impedir uma pessoa de mentir, não tem como impedir o ser humano de mentir, mas tem como você fazer um trabalho cultural, um trabalho de mudança e conscientização da população para não disseminar notícias nas redes sociais sem antes verificar a procedência. Porque, naturalmente, nós temos tendência de divulgar e disseminar algo que nos favoreça com aquilo que nós pensamos. Sim. Então nós acabamos disseminando sem antes saber se aquilo é verdade ou não. Então é mais um trabalho de conscientização da população e da sociedade como um todo, para não disseminar, tomar cuidado com notícias escandalosas, notícias muito bombásticas, porque você pode acabar prejudicando pessoas ou empresas. Essa onda de notícias falsas a gente sabe que fere, né, a verdade dos fatos e fere também a liberdade de expressão. Como é que o eleitor pode denunciar uma notícia falsa hoje, já que a gente ainda tem ainda uma tarde inteira de eleições pela frente? Nós temos o site da OAB, e bem como o eleitor tenha disponível dele o próprio Pardal, que é um aplicativo da própria Justiça Eleitoral. Então, o eleitor, ao receber um vídeo ou uma notícia, ele basta salvar aquilo no celular, a notícia está nas mãos dos eleitores hoje em dia, né? Salvar aquilo e fazer um encaminhamento ou pelo site da OAB ou pelo próprio aplicativo da Justiça Eleitoral. Quem é que compõe a comissão, presidente? Na comissão de combate à fake news da OAB são advogados indicados pelo próprio presidente da casa
e são advogados que também têm experiência na área de jornalismo e comunicação, que tem uma experiência nesse trabalho de comunicação, coisa que o advogado não tem tanto, né? E que possa fazer um crivo prévio, passa por uma triagem, uma triagem, uma espécie de investigação, para também que não possa chegar denúncias como se notícias falsas fosse, quando na verdade são notícias verdadeiras, embora com informações desabonadoras de um candidato ou uma candidata, mas que não são mentiras, possam ser verdades. Então, para evitar que a própria instituição, o próprio TRE, o Ministério Público Eleitoral possa ser usado, a gente faz esse crivo, tenta fazer essa análise antes de assoberbar a Justiça Eleitoral com notícias falsas sobre notícias falsas. Agora, só para quem está acompanhando aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor reafirmasse como é que está sendo essa atuação hoje da comissão durante esse Basicamente, domingo. nós estamos de plantão, recebendo denúncias por meio desses aplicativos, desse site, né? E vamos dar os encaminhamentos, né? Vamos dar os encaminhamentos. Se tiver algum problema in loco, algum problema com os advogados e advogadas nos locais de votação e nessa profissão, nós também deslocaremos alguma comissão de advogados para poder dar o auxílio. Que tipos de denúncias e irregularidades vocês estão acolhendo? Olha, já recebemos algumas notícias, além das inconsistências de urnas, foi no início do dia, fiscais com padronização de roupa, fiscais de candidatos com padronização de roupa, que não pode. E foi resolvido, foram feitas as denúncias e encaminhamentos. Outra denúncia também que recebemos foram os santinhos, que existiu demais. Parece que esse ano os candidatos economizaram esses santinhos no transcorrer da campanha e deixaram para jogar tudo hoje. É impressionante como no centro da cidade, em alguns locais perto de votação, muito santinho, e isso se chama, dentro da legislação eleitoral, derrama eleitoral, que é esse, jogar santinhos dos candidatos nos locais de votação, e isso é propaganda irregular, propaganda eleitoral irregular. Então vai ser denunciado, certamente o eleitor pode só tirar uma foto e encaminhar pelos aplicativos, que vai ser dado o prosseguimento, e certamente o candidato, após o devido processo legal, vai sofrer a penalidade de multa. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, tem algum QG que a pessoa possa procurar a comissão? A OAB, a sede da OAB, só para quem não sabe onde é que fica localizado. A sede da OAB fica aqui na Avenida Carlos Cunha, está lá de portas abertas até o final das eleições. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu dia está corrido, mas muito obrigada por ter vindo aqui prestar esses esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para você, cidadão, você, cidadã. Vá exercer o seu livre exercício de votar e escolha conforme sua livre consciência. Não venda seu voto. Obrigada, presidente. E você vai ver no próximo bloco os detalhes da solenidade oficial de abertura das eleições e mais a evolução histórica da urna eletrônica. O portal volta já. O TRE realizou a tradicional solenidade de abertura das eleições no começo da manhã, com a presença de várias autoridades. Na ocasião, as bandeiras do Brasil, do Maranhão e de São Luís foram hasteadas durante a execução do hino nacional. Por volta das 7h30 da manhã, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão declarou abertas as eleições no estado. A solenidade contou com a presença de autoridades da Justiça Eleitoral, estadual e federal, comando da Polícia Militar, Exército, Corpo de Bombeiros e servidores da Justiça. O desembargador Ricardo Duailib ressaltou a importância do voto e garantiu a segurança das urnas eletrônicas, descartando qualquer tipo de fraude. Eu garanto, não só eu, como todos nós da Justiça Eleitoral, que o eleitor pode ficar tranquilo, que aquele voto que ele vai colocar em segredo, que o voto é secreto, aquele voto vai ser computado e aquele voto vai ser levado em consideração. Isso é uma certeza que nós todos os cidadãos temos. Este ano serão eleitos um presidente da República, um governador do estado, 2 senadores, 18 deputados federais e 42 deputados estaduais. Além da segurança nas ruas, feita pelas polícias civil e militar e tropas federais, o Tribunal Regional Eleitoral vai manter funcionando um comitê de segurança na sede do TRE. Esse ano nós instalamos o comitê em setembro
realizamos a primeira reunião já funcionando ontem, então todas as rotas de entrega de urnas o comitê já estava avaliando. E hoje é para qualquer intercorrência nas eleições, ou seja, qualquer conflito, qualquer tumulto, qualquer boca de urna, qualquer crime eleitoral ou crime comum que nós iremos agir. Em todo o estado, 4.537.237 eleitores estão aptos a votar nas eleições 2018. 73% fizeram o cadastro da biometria. Em apenas 53 municípios, a eleição será híbrida, ou seja, votação na urna eletrônica com e sem a biometria. A segurança durante todo o dia 7 foi garantida pelo Comando da Polícia Militar do Maranhão e também pelo Exército. Aqui na Ilha de São Luís são aproximadamente 300 militares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, que já estão desdobrados no terreno. Em todo o estado do Maranhão, as tropas já estão nos locais e o nosso comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, que veio de Macapá para cá para coordenar as operações aqui no Maranhão, já se encontra aqui também no TRE. Principalmente os crimes eleitorais, né? A compra de voto, a demonstração de eleitores. Qualquer um desses crimes será coibido e, claro, nós não descobriremos os bairros, as cidades, porque a segurança continua. As pessoas estão transitando nas estradas, nas MAs, entre municípios e aqui dentro da capital. Então a polícia está atenta tanto para o pleito eleitoral quanto para a segurança de todos. Após a cerimônia de abertura, servidores da Justiça iniciaram o acompanhamento em tempo real de todas as zonas eleitorais distribuídas nas cidades maranhenses para garantir a lisura de todo o processo eleitoral no estado e evitar transtornos para os eleitores. Todas as demandas são imediatamente acompanhadas e encaminhadas à solução. Então, até agora nós estamos tendo um início muito tranquilo. Tivemos algumas pequenas ocorrências de falta de energia em alguns municípios, mas a maioria dessas demandas já foram sanadas e esperamos que continue assim até o final do processo. Estamos aqui com todo o aparato necessário para corrigir qualquer tipo de falha, tipo SEMAR, internet, transporte, enfim, estamos realmente com todas as equipes aqui de coordenação aqui no Tribunal Regional Eleitoral, entendeu? E claro, em contato com os municípios e as zonas eleitorais onde estão ocorrendo as votações. A urna da seção antiga 83 e agora 420 na Escola Almirante Tamandaré, no bairro Coab, em São Luís, apresentou problema que logo foi solucionado. Em Caxias, uma eleitora passou mal em um colégio eleitoral e foi prontamente atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Neste momento, as eleições transcorrem de maneira tranquila na região dos Cocais do Maranhão. Já no povoado Crioli do Sinhá, zona rural do município de Graça-Aranha, 5 pessoas foram abordadas pela Polícia Militar. Após revista no veículo em que estavam, foram encontrados mais de R$14 mil em espécie e uma grande quantidade de material de campanha eleitoral, segundo o Ministério da Segurança Pública. Os suspeitos foram encaminhados à autoridade judiciária. E há 22 anos, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o envio das urnas eletrônicas aos TREs para que eles pudessem conhecer o equipamento ainda inacabado que seria utilizado nas eleições municipais daquele ano. Com o objetivo de dar mais segurança, agilidade e afastar a intervenção humana do processo eleitoral, a urna foi concebida e, desde então, passou por constantes evoluções. Nas últimas décadas, o processo de votação passou por mudanças significativas. Os eleitores com mais de 50 anos de idade lembram bem das urnas de lona em forma de sacola. Nelas eram depositadas as cédulas com os votos trancados por cadeado e depois conferidos um por um até se chegar ao resultado das eleições. O novo modelo de votação eletrônica foi lançado no Brasil em 1996 nas eleições municipais. Aqui no Maranhão, somente São Luís adotou o novo modelo. De lá para cá, são 22 anos e todo o país participa do mesmo processo eleitoral por meio da urna eletrônica. O principal instrumento de votação passou por mudanças tanto na estrutura física quanto na programação. Foi preciso acompanhar as mudanças tecnológicas e, cada vez mais, garantir a segurança do voto secreto e a credibilidade de todo o processo eleitoral. Nesses 22 anos, não foi, até agora, comprovado nenhuma fraude na urna eletrônica. Tá?
A gente pode citar, na eleição presidencial de 2014, houve uma grande auditoria solicitada pelo PSDB, tá? Foram auditadas mais de 80 mil urnas no país, tá? E não foi identificado nada que comprometesse o processo de votação nem a urna eletrônica. A cada eleição que passa, a Justiça Eleitoral coloca nas mãos dos candidatos, dos partidos, da sociedade geral, mais instrumentos de fiscalização que permite a auditoria do sistema e da urna em vários momentos de preparação da eleição. Em 2015, o equipamento ganhou um novo formato, está mais moderno e compacto, com os dados gravados em cartão de memória e criptografados na chamada mídia de resultado. No dia da votação, as urnas passam por auditoria. Na prática, consiste em realizar uma votação paralela à votação oficial em sessões eleitorais sorteadas um dia antes, a fim de comprovar que o voto registrado pelo eleitor é exatamente o mesmo que foi escrito em uma cédula de papel e em um terminal de apuração independente. Tudo é feito em local filmado e fiscalizado. A novidade deste ano é a auditoria em tempo real. A nova modalidade ocorre no domingo, em urnas sorteadas 1 hora antes do início da votação. Pela primeira vez, nós vamos ter nessa eleição a possibilidade de fazer auditoria no dia da eleição em 8 urnas eletrônicas que serão sorteadas aqui no sábado. Isso não existia anteriormente. Existem vários espaços antes da votação, antes do dia da eleição, onde são permitidas auditorias em todos esses processos de preparação da urna, de transmissão de dados, mas no dia da eleição não tinha. Agora nós já temos, inclusive, essa possibilidade de auditar urnas na sessão eleitoral minutos antes de iniciar a votação. Também no dia das eleições, pouco antes de começar o horário de votação, ocorre a zerésima, um relatório emitido pela urna que traz a identificação do equipamento e comprova que nela estão registrados todos os candidatos e que não existe nenhum voto computado antes do primeiro eleitor utilizá-la para a votação. Depois do encerramento do horário de votação, o boletim de urna registra os votos recebidos pelos candidatos nas diferentes sessões eleitorais. Por meio dele, qualquer cidadão pode conferir os resultados apurados nas urnas diretamente de um aparelho de celular. Encerrada a votação às 17 horas, a urna imprime 5 vias do boletim. O documento impresso traz a identificação da sessão eleitoral, bem como o número de eleitores que ali votaram e a quantidade de votos registrados para cada candidato ou partido. O resultado daquela urna já é conhecido através de um documento impresso. E essa comprovação pode ser feita a qualquer momento depois. Qualquer cidadão pode verificar se os dados que foram totalizados para aquela sessão eleitoral no sistema de totalização do TRE corresponde aos valores obtidos na impressão do resultado daquela sessão eleitoral. O sistema de urna eletrônica brasileiro vem sendo amadurecido nesses 22 anos de existência. Até hoje não foram comprovadas fraudes pela Justiça Eleitoral, tornando assim o processo seguro e confiável. Ainda falando sobre as urnas eletrônicas, para ajudar os eleitores a se familiarizarem com o equipamento delas, o site do TSE disponibilizou um simulador de votação. Para quem ainda não votou, pode entrar e treinar. A ferramenta permite que o internauta simule a votação para todos os cargos em disputa nessas eleições, como se estivesse em uma urna eletrônica. Carla completou 18 anos no final de 2017. Nesse dia 7 de outubro, será a primeira vez que a estudante vai participar das eleições. Está ansiosa para votar e preocupada com tantos números que vai digitar nas urnas. Afinal, este ano teremos 6 cargos para a votação. É uma confusão, a ordem de qual é o candidato que a gente vai votar primeiro, se é senador, se é deputado, se é presidente. Eu só sei que presidente é o último. Os números também às vezes confundem, muitos candidatos para votar, são muitos cargos e é uma responsabilidade enorme porque é o futuro do nosso país. E a gente sendo tão jovem e podendo tomar essa decisão é bom, é importante, mas também é algo de muita responsabilidade.
Mas quem tem dúvidas pode acessar no site do Tribunal Superior Eleitoral o simulador de votação eletrônica. Uma urna digital foi criada para que o eleitor treine o processo de votação. O simulador de votação é uma boa opção para quem tem dúvidas na hora de votar ou até mesmo para quem vai votar pela primeira vez. Ele é praticamente igual à urna eletrônica que vai ser utilizada nas eleições do dia 7 de outubro e segue a mesma ordem dos candidatos. Primeiro, deputado federal, em seguida, deputado estadual, vem os senadores, governador e presidente da República. É claro que todos os candidatos do simulador são personagens fictícios. A ideia é que o eleitor possa vivenciar a experiência e não perder muito tempo na hora da votação real. Essa disponibilidade da internet hoje abrange uma grande parte da população, né? E principalmente dos eleitores também. Então, é uma ferramenta de fácil uso, bastante interativa, né? Bastante amigável, e a gente espera que os eleitores se aproveitem dela para no dia da eleição não terem dificuldade. Carla achou o processo de votação na urna bem mais fácil depois de acessar o simulador digital. É um sistema muito prático, muito fácil de usar. Ele tem vários candidatos que simulam uma votação verdadeira, tem várias opções e realmente parece com uma urna mesmo. Aqui, segundo a minha mãe, quando eu era pequena, eu ia, né? Era idêntica. Agora vale outra dica. É sempre bom garantir uma colinha com os números dos candidatos no dia das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral permite o eleitor levar a pesca e assim conseguir digitar os votos com êxito. A gente sabe que vai ser um processo demorado. A gente fez algumas simulações no último mês, com votações simuladas em 3 municípios aqui, e a gente constatou que realmente é um pouco mais demorado. Então, para evitar filas, que as sessões eleitorais não encerrem a sua votação às 19 horas, tem que se prolongar um pouco mais, essa ferramenta vai ser bastante útil. O segundo portal da Assembleia, edição especial do dia, fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura pelas redes sociais e também pelo aplicativo no celular. Basta baixar no Play Store a Assembleia Legislativa do Maranhão. Lembrando que os flashes acontecem a qualquer momento dentro da nossa programação, e às 7 da noite tem mais uma edição ao vivo do portal com o balanço e a contagem dos votos sob o comando de Elda Borges. Mas a gente se encontra a qualquer momento nessa tarde no Plantão de Notícias. Até lá!